Fala galera, fazer uma conversando mais um com vocês aqui no meu canal. E é o seguinte, rapaziada, o vídeo de hoje pra vocês verem aí, né? Vai ser um baita de... nem sei, né? De uma história ou lenda, se eu não me engano. Então assim, hoje eu vou contar pra vocês esse animal, né? Que tem várias partes aí que não tem nem que dizer sobre esse animal que tá bem aqui na minha frente, não na minha frente, aqui no texto. E vamos ver como é que vai ser essa história aqui. E antes de começar o vídeo, vai deixando seu like, vai se inscrever no canal. Quem não é inscrito, se inscreve, tá saindo vídeo todo dia. E eu sei que o vídeo, eu sei que o vídeo ontem não saiu, né? Eu tava cansado, então não tinha como sair vídeo. Então hoje eu vou dizer pra vocês os vídeos sobre a história. Então bora lá e vamos ver sobre cordeiro em pele de lobo. Corneiro, né? Carneiro, né? Então bora lá. Vamos ver o que vai acontecer nessas coisas aqui. Vamos lá. Um dos meus amigos teve a ideia de criar um programa compartilhado com a turma do ensino médio. Seria legal, porque ainda estávamos na febre do Tibia e os garotos criaram um RPG com pouco recurso disponível. Mesmo assim, foi algo assim bem trabalhado. Eles eram bons nesse assunto de informática e eu, apesar do vasto conhecimento, estava apenas fazendo parte entediado quando começava os projetos. Participei com algumas animações, gráficos, cenários, estrutura e auxiliando em algumas funções básicas. O projeto começou bem. Cada um tinha sua própria casa em uma comunidade agrícola. A ideia era simples, precisavam se comportar como se fossem na vida real, seguir leis, costumes e tudo mais. Iniciou com apenas 8 pessoas, mas foi aumentando com a popularidade. E eu sempre acompanhando tudo. Fiquei por um tempo, conheci os esquemas que eles implantaram. Quando saí e retornei usando uma espécie de conta fake, não foi muito difícil hackear e fazer parte do projeto, já que funcionava online. Deparei-me com uma comunidade realmente grande e com várias pessoas, todos os garotos do colégio e da minha turma. Então assim, isso é pouco, falta muito ainda sobre essas coisas, tá? Falta muito. Vamos lá. Com os meus 16 anos, assim, trancado dentro o dia todo e sem fazer nada, comecei a brincar. Coloquei alguns vírus que danificaram a plantação de milho, outros que fizeram a água ser contaminada e alguns danificando as casas. Minha intenção era trabalhar as coisas que eles precisavam cuidar para que a vida simulada no RPG continuasse. Foi divertido, ainda mais porque saiu de uma comunidade para se transformar em uma cidade, se assim posso dizer, pequena. Naturalmente não sabia quem estava fazendo isso. Sempre criavam uma discussão em alguns momentos, em um prédio improvisado para falar sobre o responsável. Todos estavam confusos e eu usando uma coisa fake. Se passando por assim, como se diz, cidadão comum e preocupado, participando dos debates. Isso fazia com que eles continuassem ainda mais empenhados para melhorar a cidade. Isso roubou um pouco mais da atenção deles, deixando um tiquinho a vida real de fora para se dedicar à comunidade, porque precisavam fazer prosperar
e sobreviver na mesma proporção que estava crescendo. Então, assim, colocar vamos agora dizer, no né? Face. Então vamos lá. Continuei aprontando as minhas, não com coisas extravagantes, porque não queria estragar a diversão deles, apesar de gostar um pouco de estar presente. Às vezes deixava uma marca com um sorriso e 2 pontos em um rosto assim, redondo, tudo estrategicamente como fosse um bug, mas tendo todo acesso aos mecanismos do jogo. Mãe, a estrutura que a princípio foi apenas para debater em reuniões como lidar com minha forma de atrapalhar a vida deles, se transformou em uma espécie de religião, culto. Eles começaram a tratar o invasor impertinente como se fosse uma espécie de diabo. A resposta deles com algo que não poderiam controlar, porque no fundo sabiam que se tratava de alguém que participava, fez um ar mais dinâmico e real sobre a existência daqueles garotos na comunidade que estavam crescendo cada vez mais, aumentando os frequentadores. Então, assim, coisas que dá um pouquinho de medo, mas não dá tanto assim. Eu saí por um tempo e quando voltei pela segunda vez, já que todos estavam falando, encontrei literalmente os alunos mais jovens, crianças do turno da manhã, os pré-adolescentes do período da tarde e os mais velhos. Muitos adultos à noite fizeram-me encontrar algo grandioso. A comunidade ficou enorme para algo que seria apenas um entretenimento descartável. As pessoas combinavam reuniões, jantares exagerados com o pouco recurso que eles possuíam para as coisas parecerem mais reais. Foi interessante fazer parte disso. Você se prende e pode ser quem você não é na vida real, interagindo, sendo engraçado, chato, divertido com aqueles avatares. Tudo isso sem escapar da simplicidade inicial, com algumas atualizações em estruturas e atributos para os mesmos. Olha, e continua porque é grande. O vídeo vai ser quase cortado por causa disso. Percebi a mudança assim, deslizando nos meus dedos. Os mais velhos no RPG, os 8 criadores, e dividiram classes sociais e hierarquias. Os que estavam há mais tempo ficavam no topo. Os que contribuíram e trabalhavam nas fazendas, assim, minerando, ajudando nas estruturas para que elas não se desgastem, entre outras coisas, ficavam no meio. Os outros, a civilização pobre, ficavam embaixo, já que não contribuíram para o funcionamento do simulador de uma vida real, além das suas presenças online que ajudavam a manter a atividade de uma certa forma. Eram tantas pessoas ativas que eu sabia que estava bem além do público do colégio. Então, e continua, velho. Caraca, pensa em uma coisa e é grande, falta muito. Continuei aprontando a forma de danificar estruturas, estragar as plantações de milho, dar sumiço nos animais, dentre outras ações. Não estava tendo tanta graça ou relevância na igreja, até que eu fiz algo novo para mim e para eles. Não foi muito difícil fazer isso, criar a morte. Matei algumas pessoas, literalmente, não esfaqueava ninguém.
apenas chegava em algum dos membros e danificava o seu personagem. Literalmente, ele desaparecia, morrendo se assim posso dizer, e deixava minha marca sorrindo para que todos fizessem as mortes e soubessem identificar quem foi o responsável. Isso foi chamando a atenção e uma espécie de terror espalhou-se. Os usuários estavam atônitos em discussões. Uma das regras do funcionamento do RPG é que fazia parte do sistema inicial do projeto era que quem fosse eliminado deletasse a conta não poderia logar novamente e nem voltar com o mesmo número do IP da internet. O sistema foi modificado para bugar esse tipo de gente e da forma que eu eliminava as pessoas, o sistema aceitava como conta deletada, da mesma forma que ninguém poderia criar mais de uma conta, com exceção dos primeiros os primeiros moderados que conheciam o sistema do jogo, mas eles não se atreveriam a sair da ideia original. Então assim, caraca, que coisa pra caraca, só pra entender uma história, muita coisa. Então, depois que fiquei com muito tédio, saí do jogo. Não deletei minha conta, coloquei a possibilidade de voltar quando o enfado realmente estivesse assim vergonhoso. Porém, antes de dar o pé, programei uma ideia louca. Sabia que não existia a chance do programa com aqueles adolescentes participando durar 8 anos. Então fiz um esquema com um vírus que não seria detectado por eles. Todo ano ocorreria a perda de alguém importante, fora as outras que serão escolhidas aleatoriamente. A pessoa morreria no intervalo de 8 anos. Todos os 8 criadores, fora as infestações com bugs planejados, tudo funcionaria muito bem, de acordo com o meu esquema baseado naquele mecanismo do YouTube que alguns canais pagam para receber visualizações por contas fantasmas hot. Então assim, falar uma coisa, é uma história que muito grande, né? Não um pouco, muito grande, mas o vídeo vai ficar grande, mas eu vou tentar cortar em parte, porque vai ficar grande. Então, eu não posso dizer que é uma coisa grande, mas eu vou continuar aqui. Então vamos lá. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Vamos lá. Minha diversão acabou aí. Confesso que foi interessante. Não esperava que eles levassem um programa de RPG simulando uma possível realidade tanto a sério. Percebi também que os garotos já não estavam mais jogando bola ou participando do fliperama da praça, com jogos comprados pelo dono exclusivamente para a turma. Só os melhores lançamentos. Saí da cidade depois de uma semana para morar um tempo com o meu pai. Esse tempo que se transformou em 10 anos. Nesse período eu namorei uma garota que morava próximo de casa. Nasceu quase no mesmo ano que eu e habitou na cidade onde eu estava. Pessoa das raízes, de onde eu me entendi por gente. Estávamos bem por um certo tempo. Fiquei trabalhando em um banco e ganhando o suficiente para um casal sem filhos sobreviver e armazenar uma grana atraente para planos futuros, mas chegou a crise e, entre outras coisas, mas o certo problema mesmo foi quando o sistema conhecido invadiu o banco local e fez com que todos os clientes e funcionários de alguma forma perdessem o acesso às suas contas e outras simplesmente ficaram zeradas. Depois, sem explicação
alguma, né, alguma ninguém, mas tinha um centavo e nem constava mais que qualquer pessoa teve acesso ao banco. Uma coisa ilegal de se fazer, mas pensa em uma coisa que não é legal, né? Pra gente dizer, não é uma coisa bem interessante de se fazer. É um tipo de coisa absurda, ainda mais se tratando da segurança de um sistema de um banco. Só sei que as coisas estavam sendo resolvidas e vários funcionários foram afastados. Isso fez com que eu voltasse para o meu antigo lar. Na verdade, não era exatamente porque o meu cartão de crédito foi sugado por desconhecido e eu era o único que sustentava a casa, mas foi porque já não estava assim suportando mais viver em uma cidade agitada. A capital do estado foi um saco por muito tempo e os bancários prometeram que eles entrariam em parceria com o banco da cidade onde eu morei, porque estavam precisando de empregados sem concurso que entendessem de informática para auxiliar, ou pelo menos alguém experiente da cidade grande com uma certa prática na área. Então assim, eu não sei o que dizer. Aqui já foi até uma parte que aqui já me bugou. Chegou nessa parte já começou a bugar aqui. Então, voltei para a cidade. Eu ainda tinha a casa onde morei. As pessoas não iriam simplesmente invadir, porque quando eu saí era apenas uma vila simples e nesses lugares ninguém é ambicioso por bens materiais que não lhe pertencem. Isso se manteve por muito tempo. Uma hora ou outra recebia uma correspondência da minha tia, até que finalmente faleceu. Isso me manteve, pelo menos, conectado a alguns pontos do meu antigo lar, mostrando que não mudou praticamente nada. O gerente do banco falou que tinha uma proposta generosa que eu não poderia negar. Quando cheguei, um dos seus parceiros que ele tinha contato pediu que eu entrasse e assumisse um simulador que renderia dinheiro dentro e fora do novo aplicativo que ainda estava na versão beta e sendo testado com as pessoas locais. Ele disse que discutiria com os organizadores o pagamento. Era o que poderia fazer até que finalmente conseguisse estabilizar os funcionários que saírem com as mãos no bolso por causa do infortúnio do hacker. Claro que o meu ex-patrão era bem mais do que um simples chefe. Ele parecia se importar conosco. Na placa de entrada do município estava um nome clássico: seja bem-vindo a inglês, mas percebi rabiscado com uma tinta branca como se tivesse sido feita por garotos. Seja bem-vindo à Utopia Real. Esse foi o nome que eu imaginei para o simulador. Na verdade, dei o palpite contra várias ideias genéricas na época, quando os garotos do colégio estavam formando as ideias. E claro, que era apenas como coincidência. Então, assim, tem uma imagem aqui que tá aparecendo aqui na tela para vocês aí que vocês estão vendo. E véi, não acabou não, tem mais. Então assim, eu vou cortar o vídeo, tá? Eu vou continuar a outra parte porque, mano, é muito grande e eu sei que vai ficar chato. Então, vou cortar o vídeo aqui e vou continuar na outra parte. Então, já volto. Então, gente, bora lá que eu vou contar aqui pra vocês as outras partes. A região praticamente assim não mudou nada. É claro que
assim, tecnologia estava bem melhor, mas as pessoas simplesmente não saíam de suas casas, com exceção de algumas que iam a única a padaria local. Outros frequentavam dois grandes mercados. Animais nem pensar, não ouvia um único barulho sequer de pássaros, gatos e vira-latas nas ruas. Naturalmente, estranhei, imaginava ser um lugar bem parado e chato, mas não a esse ponto. Fui ao que parecia ser uma lanchonete para fazer uma boquinha ou comprar qualquer besteira para acalmar o meu estômago. Para minha surpresa, no caixa não existia funcionário. Quem comprava abria, pagava e recebia o próprio troco. As poucas pessoas que apareceram mantinham a mesma expressão sem vida nos seus rostos, como se estivessem acabados de acordar de um longo sono. Peraí, difícil. A criminalidade, pelo que eu fiquei sabendo quando trocava correspondência com minha falecida tia, que ficou aqui por um tempo depois que saí, era zero. Não sabia o que acontecia com os criminosos, mas seja lá o que for, não é da minha conta. Vamos lá. A ausência assim, de crianças, elas brincando e pessoas assim, locomovendo-se com carros e motos em comum. Minha companheira não estranhou a forma que a região aparecia calma demais. Ela se transmitia apenas uma satisfação, como se respirasse um ar livre e pouco do campo da minha casa. Foi arrumada, aparentemente alguém estava vindo com frequência, porque não encontrei poeira nos móveis e alguém acabou substituindo o meu computador antigo com um novo, sem televisões e rádios no local. Pela forma que estavam jogados nos fundos, parecia que há muito tempo perderam o interesse nesses aparelhos eletrônicos, tá? Mano, tem tanta coisa. Assim, não é muita coisa não. Então assim, a última imagem aparecendo na tela pra vocês aí, tá? E é isso, galera. Não tem mais nada. E assim, só tinha pouco, não tinha nem muito pra contar. Então é isso. Vou deixar o vídeo aqui, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve aí. E assim, cara, pensa em um bicho feio que eu mostrei a vocês, né? Então é isso. É nóis, valeu, fui, até o próximo vídeo, galera. Tchau.